Pare por um instante e seja sincero consigo mesmo. Quantas vezes você permitiu que o passado roubasse a paz do seu presente? Quantas noites foram consumidas por lembranças que não podem ser mudadas? A maioria das pessoas passa a vida presa a erros, perdas e arrependimentos, sem perceber que está carregando correntes invisíveis. Mas os estoicos descobriram uma verdade libertadora. O passado só tem o poder que você decide dar a ele. Neste vídeo, você conhecerá 15 lições estoicas profundas que podem ajudá-lo a abandonar velhos pesos emocionais e recuperar sua liberdade interior. Assista até o final e descubra qual dessas lições pode transformar sua maneira de enxergar a própria vida. Lição 1. Aceite que o passado não pode ser alterado. A primeira verdade brutal que o estoicismo ensina é que o passado não está mais em suas mãos. Muitas pessoas desperdiçam anos revivendo erros, traições, fracassos e oportunidades perdidas, como se a dor pudesse reescrever o que já aconteceu. Mas cada minuto gasto olhando para trás é um minuto roubado da vida que ainda pode ser construída. O passado não está ferindo você, é o apego a ele que mantém a ferida aberta. Os estoicos entendiam que sofrer por aquilo que não pode ser mudado é uma forma silenciosa de escravidão. Você não é a pessoa que errou anos atrás. Você não é a vítima daquilo que sofreu. Você é quem decide agir agora. Enquanto sua mente estiver presa ao ontem, seu futuro permanecerá bloqueado. A vida não espera que você esteja pronto. O tempo continua avançando, com ou sem sua permissão. Por isso, encare seus erros sem fugir deles. Aprenda o que eles têm a ensinar e siga adiante. A verdadeira força não está em apagar as cicatrizes, mas em parar de viver dentro delas. O passado cumpriu sua função. A pergunta é, por que você ainda insiste em carregá-lo? Somente quando você aceita completamente o que aconteceu, sem resistência e sem revolta, começa a recuperar o poder que havia entregado às lembranças. A liberdade nasce no instante em que você para de lutar contra aquilo que já terminou. Lição 2. Pare de alimentar histórias que já terminaram. Existe uma armadilha invisível que prende milhares de pessoas ao passado. A necessidade de contar a mesma história repetidamente dentro da própria mente. Você revive a decepção, relembra a injustiça, reconstrói diálogos e imagina finais diferentes para algo que já acabou. Sem perceber, transforma uma lembrança em uma prisão. Os estoicos ensinavam que os fatos causam menos sofrimento do que as interpretações que insistimos em criar sobre eles. O problema não é o que aconteceu, é a narrativa que você continua alimentando todos os dias. Cada vez que você revive uma dor antiga, está dando nova vida a algo que deveria permanecer enterrado. Enquanto isso, o presente escapa por entre seus dedos. Pessoas fortes não são aquelas que nunca sofreram, mas aquelas que decidiram parar de negociar com fantasmas. O passado já levou o que podia levar. Não permita que ele continue roubando sua paz, sua energia e seu futuro. Feche os capítulos que insistem em permanecer abertos apenas na sua imaginação. Nem toda história precisa de uma explicação perfeita para terminar. Algumas simplesmente exigem coragem para virar a página e continuar caminhando. Quando você deixa de alimentar o passado, finalmente cria espaço para uma nova vida começar. Lição 3. Nem toda resposta virá até você. Uma das dores mais difíceis de aceitar é que algumas perguntas nunca serão respondidas. Talvez você jamais descubra por que foi abandonado, traído ou decepcionado. Talvez nunca receba o pedido de desculpas que espera há anos. E é exatamente aí que muitas pessoas ficam presas. Os estoicos ensinavam que buscar controle sobre aquilo que depende dos outros é uma fonte garantida de sofrimento. A paz surge quando você aceita que nem toda ferida será explicada. Algumas respostas simplesmente não existem. Outras existem, mas nunca chegarão até você. Continuar esperando por elas é entregar sua felicidade a algo que talvez jamais aconteça. A maturidade nasce quando você decide seguir em frente, mesmo sem entender tudo. A vida recompensa quem aprende a caminhar sem precisar de todas as respostas. Lição 4. O sofrimento aumenta quando você resiste à realidade. Grande parte da dor humana não vem dos acontecimentos,
mas da recusa em aceitá-los. Você sofre porque algo terminou e acredita que não deveria ter terminado. Sofre porque alguém mudou e gostaria que permanecesse igual para sempre. Sofre porque a vida seguiu um caminho diferente daquele que você imaginou. Os estoicos compreendiam uma verdade poderosa. A realidade sempre vence a resistência. Quanto mais você luta contra o que já aconteceu, mais prolonga seu sofrimento. Aceitar não significa gostar, aprovar ou concordar. Significa reconhecer os fatos como eles são. A partir desse momento, sua energia deixa de ser desperdiçada em batalhas impossíveis e passa a ser usada para construir algo novo. A realidade não precisa da sua aprovação para existir, mas sua paz depende da sua capacidade de aceitá-la. Quando você abandona a guerra contra os fatos, descobre uma força interior que estava escondida atrás da revolta. É nesse instante que o passado começa a perder seu poder sobre você. Lição 5. Você não é definido pelo seu pior momento. Muitas pessoas passam a vida carregando um rótulo criado por um único erro, uma única queda ou uma única derrota. Elas acreditam que aquele momento as define para sempre. Mas os estoicos rejeitavam essa ideia. Um fracasso não resume uma vida inteira. Um erro não apaga todas as suas virtudes. Uma queda não determina quem você será amanhã. O passado mostra onde você esteve, não onde está condenado a permanecer. Quando você se identifica apenas com suas cicatrizes, impede seu próprio crescimento. Toda pessoa carrega capítulos dos quais não se orgulha, mas ninguém é apenas seus capítulos mais sombrios. A verdadeira transformação começa quando você para de se enxergar como alguém quebrado e passa a se enxergar como alguém em construção. Seu pior momento já aconteceu. A questão agora é se você continuará vivendo dentro dele ou se finalmente terá coragem de criar uma história maior do que a dor que um dia enfrentou. Lição 6. Algumas pessoas pertencem ao seu passado, não ao seu futuro. Uma das verdades mais dolorosas da vida é aceitar que nem todos caminharão com você até o fim. Existem pessoas que tiveram um papel importante na sua jornada, mas cuja presença não faz mais sentido no caminho que você está construindo agora. O apego faz você acreditar que precisa manter tudo e todos por perto, mas a sabedoria estoica ensina o contrário. Crescer exige deixar para trás aquilo que já cumpriu sua função. Algumas relações terminam porque a vida mudou. Outras terminam porque você mudou. E há aquelas que terminam porque continuar nelas destruiria sua paz. Insistir em carregar pessoas que não querem permanecer é transformar afeto em sofrimento. Nem toda despedida é uma tragédia. Muitas são um ato de libertação. O passado guarda memórias, mas não deve determinar seu destino. Quando você aceita que certas pessoas pertencem apenas a capítulos antigos da sua história, abre espaço para viver o que ainda está por vir. A verdadeira força está em soltar sem ódio, seguir sem culpa e continuar sem olhar para trás. Lição 7. O tempo não cura tudo, mas a atitude certa, sim. Muitos acreditam que basta esperar e o passado desaparecerá sozinho. Mas o tempo, por si só, não transforma ninguém. Há pessoas que carregam a mesma dor por décadas, porque nunca enfrentaram aquilo que precisavam enfrentar. Os estoicos ensinavam que a cura não acontece pela passagem dos dias, mas pela forma como você escolhe lidar com eles. Se você alimenta ressentimentos, revive mágoas e se apega às perdas, o tempo apenas prolonga o sofrimento. Porém, quando decide aprender, aceitar e seguir em frente, cada dia se torna um passo em direção à liberdade. A dor pode ser inevitável, mas permanecer nela é uma escolha. Nenhum calendário apagará suas feridas. O que realmente muda sua vida é a decisão de parar de servir ao passado e começar a servir ao seu crescimento. O tempo oferece a oportunidade. Sua atitude determina o resultado. Quando essa verdade é compreendida, você deixa de esperar que a vida o cure e passa a construir sua própria libertação. Lição 8. A culpa é uma corrente que você mesmo segura. A culpa tem uma maneira cruel de se disfarçar de responsabilidade. Você acredita que está refletindo sobre seus erros, mas na verdade está se punindo repetidamente por algo que já não pode mudar. Os estoicos ensinavam que reconhecer uma falha é sinal de sabedoria. Permanecer preso a ela é sinal de apego.
Nenhum erro do passado será corrigido pelo sofrimento que você sente hoje. A culpa excessiva não melhora quem você é, apenas enfraquece quem você pode se tornar. Aprenda a assumir suas responsabilidades com coragem, mas sem transformar arrependimento em identidade. O que aconteceu já aconteceu. Tire a lição, faça o que for possível para reparar os danos e siga em frente. Continuar se condenando não é justiça, é autodestruição. Você não honra o passado vivendo de joelhos diante dele. Você honra o passado quando usa suas cicatrizes para se tornar mais forte, mais consciente e mais sábio. O momento em que você solta a culpa é o momento em que recupera a própria vida. Lição 9. A saudade pode ser bonita, mas não deve se tornar uma prisão. Existem lembranças que aquecem o coração e pessoas que deixaram marcas profundas na alma. Sentir saudade é natural. O problema começa quando você passa a viver mais nas memórias do que na realidade. Os estoicos compreendiam que tudo na vida é passageiro. Pessoas chegam, momentos acontecem e ciclos terminam. Quando você transforma a saudade em apego, começa a rejeitar o presente, porque ele nunca parece tão bom quanto aquilo que ficou para trás. Aos poucos, a vida atual perde o brilho e você se torna prisioneiro de um tempo que não volta mais. Honrar o passado não significa morar nele. Significa agradecer pelo que existiu e continuar avançando. As melhores lembranças devem servir como inspiração, não como correntes. O ontem foi importante, mas não é onde sua vida acontece. Sua vida está aqui, neste momento. E enquanto você olhar apenas para trás, perderá as oportunidades que estão surgindo diante dos seus olhos. A verdadeira liberdade nasce quando a saudade deixa de ser um lugar onde você vive e passa a ser apenas uma lembrança que você respeita. Lição 10. A vida continua, mesmo quando você insiste em parar. A verdade mais dura que poucos aceitam é que a vida não pausa por causa da sua dor. Enquanto você permanece preso ao que perdeu, os dias continuam passando. O sol nasce, as oportunidades surgem, as pessoas seguem seus caminhos e o tempo avança sem olhar para trás. Os estoicos entendiam que a existência está em constante movimento. Nada permanece igual. Quem se recusa a seguir acaba sendo arrastado pela própria resistência. O passado não está esperando por você, mas o futuro também não. Cada dia gasto lamentando o que já terminou é um dia que nunca será recuperado. Isso pode parecer cruel, mas também é libertador. Significa que ainda existe vida para ser vivida, experiências para serem criadas e capítulos para serem escritos. O que aconteceu não precisa determinar o resto da sua história. Levante-se, respire fundo, continue caminhando, porque a vida está acontecendo agora e ela não espera por ninguém que decidiu permanecer olhando para trás. Lição 11. O passado perde força quando você encontra um propósito maior. Muitas pessoas permanecem presas ao passado porque não encontraram algo forte o suficiente para puxá-las para frente. Quando a vida perde o propósito, a mente começa a visitar velhas dores, antigos arrependimentos e lembranças que deveriam ter ficado para trás. Os estoicos ensinavam que o ser humano suporta quase qualquer dificuldade quando possui uma razão clara para continuar avançando. O problema não é apenas aquilo que você deixou para trás, mas a ausência de algo que o inspire a seguir em frente. Um objetivo significativo enfraquece o poder das memórias dolorosas. Quando você direciona sua energia para crescer, aprender, servir ou construir algo valioso, o passado deixa de ocupar o centro da sua existência. As feridas não desaparecem da noite para o dia, mas perdem a capacidade de controlar suas decisões. A vida se expande quando você para de olhar constantemente para aquilo que perdeu e começa a focar naquilo que ainda pode conquistar. Quem encontra um propósito descobre que o futuro tem uma força muito maior do que qualquer lembrança do passado. E é nesse momento que a libertação realmente começa. Lição 12. Pare de esperar que o passado faça sentido. Uma das maiores ilusões humanas é acreditar que um dia tudo será perfeitamente explicado. Você espera encontrar a razão exata da perda, da traição, da rejeição ou da dor que sofreu. Mas a vida raramente oferece explicações completas.
Os estoicos compreendiam que a busca obsessiva por sentido pode se transformar em uma armadilha. Algumas coisas simplesmente aconteceram. Nem tudo possui uma resposta satisfatória. Nem toda injustiça será esclarecida. E nem toda ferida revelará um motivo capaz de justificar seu sofrimento. Quanto mais você exige explicações da vida, mais se frustra com aquilo que ela não pode entregar. A verdadeira sabedoria surge quando você aceita a incerteza e continua, caminhando mesmo sem compreender tudo. Você não precisa entender cada capítulo para seguir escrevendo sua história. O significado não está escondido no passado esperando ser encontrado. Ele é criado pelas escolhas que você faz hoje. Quando abandona a necessidade de entender tudo, você finalmente encontra a paz que procurava há tanto tempo. Lição 13. O ressentimento machuca mais você do que quem o feriu. O ressentimento é uma das correntes mais pesadas que alguém pode carregar. Você acredita que está punindo quem o machucou, mas na realidade está permitindo que essa pessoa continue ocupando espaço dentro da sua mente. Os estoicos ensinavam que guardar raiva por muito tempo é entregar sua paz a alguém que talvez nem pense mais em você. O ressentimento mantém a ferida aberta, alimenta pensamentos destrutivos e transforma o passado em uma presença constante. Enquanto você revive a ofensa, a vida continua escapando. Perdoar não significa dizer que o que aconteceu foi correto. Significa recusar-se a carregar um peso que está destruindo apenas você. A liberdade começa quando você entende que não precisa continuar pagando pelos erros dos outros. Com a sua própria tranquilidade. Soltar o ressentimento é um ato de força, não de fraqueza. É escolher a paz em vez da prisão emocional. E quando essa corrente finalmente se rompe, você descobre que a pessoa que mais precisava ser libertada era você mesmo. Lição 14. O passado só vence quando você desiste do presente. O passado não tem poder próprio. Ele só continua controlando sua vida quando você permite que suas lembranças sejam mais importantes do que as oportunidades que existem agora. A cada dia, você recebe uma nova chance de agir, crescer e recomeçar. Mas muitas pessoas desperdiçam esse presente, porque permanecem emocionalmente presas ao que já terminou. Os estoicos ensinavam que o único momento sobre o qual temos influência real é o presente. O ontem já foi embora, o amanhã ainda não chegou. Tudo o que existe está diante de você neste exato instante. Quando sua mente vive no passado, sua vida perde força. Quando sua atenção retorna ao presente, você recupera seu poder. Não importa quantas vezes tenha caído, ou quantas perdas tenha sofrido, ou quantos erros tenha cometido. O que importa é o que você decide fazer agora. O presente é o campo onde sua nova história será construída. E no momento em que você escolhe viver plenamente este dia, o passado começa a desaparecer como uma sombra, que finalmente perdeu a luz que a alimentava. Lição 15. Deixar o passado para trás é um ato diário de coragem. Muitas pessoas imaginam que superar o passado acontece de uma vez, como se existisse um dia em que toda a dor simplesmente desaparecesse. Mas a verdade é diferente. Deixar o passado para trás é uma decisão que precisa ser renovada diariamente. É escolher não alimentar velhas feridas. É recusar pensamentos que puxam você para trás. É levantar-se mesmo quando a saudade, a culpa ou o arrependimento tentam convencê-lo a permanecer onde está. Os estoicos sabiam que a liberdade não nasce de um único grande ato, mas de pequenas escolhas repetidas com disciplina. Cada vez que você escolhe o presente em vez da nostalgia, o crescimento em vez da vitimização e a ação em vez da lamentação, uma parte das correntes se rompe. O passado sempre existirá como uma lembrança, mas não precisa continuar sendo um destino. Você não foi colocado neste mundo para viver olhando pelo retrovisor. Foi colocado aqui para avançar. E a maior prova de força não é esquecer o que aconteceu, mas seguir em frente apesar disso. É assim que uma nova vida começa, um passo corajoso de cada vez. O passado pode ter deixado marcas profundas, mas ele não tem o poder de decidir quem você será daqui para frente. As lições estoicas nos lembram que a verdadeira liberdade nasce quando aceitamos o que aconteceu e direcionamos nossa energia para aquilo que ainda pode ser construído. Cada cicatriz carrega uma lição.
Cada perda esconde uma oportunidade de crescimento. Cada despedida abre espaço para um novo começo. A vida não exige que você esqueça o passado, apenas que pare de viver dentro dele. O ontem já cumpriu seu papel. Agora é o presente que pede sua atenção. Escolha caminhar com mais sabedoria, mais coragem e menos peso na alma. E quando olhar para trás, que seja apenas para reconhecer o quanto você evoluiu. Seu melhor capítulo não ficou para trás. Ele ainda está esperando para ser escrito.